todos bem-vindos à nossa primeira aula. Lidar com o consumidor, entender a sua dor, as suas necessidades e trabalhar com as suas emoções, ter um conhecimento técnico e comportamental para saber lidar com pessoas, não é tarefa para qualquer pessoa. Simplesmente não é tarefa para qualquer pessoa que quer trabalhar com venda. E todo vendedor deve saber entender exatamente sobre isso. Nos dias atuais, nós vemos pessoas que fazem ou efetuam o processo de venda como simplesmente não se importar com as técnicas que trazem sucesso, que estão por detrás do sucesso de muitas outras organizações por aí. Por isso, é importante você como vendedor ter todas essas qualidades. O de saber a necessidade do teu cliente, o de saber trazer soluções aos problemas do teu cliente e de estar preparado para tudo. Tudo e tudo. Ter paciência, simpatia, empatia e muitas outras qualidades por aí de todo vendedor. Porque vender é dar solução aos teus clientes. Venda é a razão de ser do negócio. Quem não vende, não prospera. Para que a gente possa efetuar um processo adequado de vendas, nós temos que levar em conta que existe um plano de venda, que muitas empresas, inclusive eu, aplico em meus negócios. Mas o que é isso, planos de venda? Plano ou planejar é nada mais nada menos do que você prever uma situação. E quando estamos falando de venda, é exatamente você prever o teu processo de venda. E no plano de vendas, existem 3 etapas importantes que nós devemos levar em consideração. Em primeiro lugar, é o planejamento de vendas. Em segundo, temos o gerenciamento de vendas. E em terceiro, temos a parte que é do atendimento, ou seja, os 7 passos importantes para a gente efetuar uma certa venda. Em primeiro lugar, temos o planejamento de vendas. O planejamento de vendas comporta 4 passos importantes, que em primeiro lugar tem o objetivo da equipe de venda. Ou seja, o que é isso, objetivo? Objetivo é nada mais, nada menos do que a jornada que a gente quer alcançar. E voltando para vendas, é exatamente o que o empresário, o empreendedor, almeja alcançar ao longo do seu plano de vendas. E para tal, é muito importante que este profissional ou responsável da empresa deixe bem claro à sua equipe do que se pretende obter durante o seu planejamento de venda. E em segundo passo, temos a função do vendedor. A função do vendedor é de saber exatamente como coletar informações precisas do comércio para o nosso negócio ou para a nossa empresa. E em terceiro lugar, temos a função, o papel do vendedor. O papel do vendedor é de saber como negociar, entender o comportamento humano, não no seu todo, não precisa estudar neurociência, não precisa estudar muita coisa sobre psicologia do comportamento humano, mas é essencial entender como é que funciona as pessoas quando vão para fechar uma venda ou na compra de um produto. Então, esse é exatamente um dos papéis muito importantes de cada vendedor. E claro, existem aqueles empresários, aqueles empreendedores que gostam de adicionar as suas metodologias de venda dentro da sua equipe de venda. Então, fica bem claro que cada um pode adotar, sim, né, a sua estrutura ou alguns passos importantes no papel de cada vendedor da sua empresa. Porém, é muito importante a gente saber que a parte da negociação, entender a clientela e o comércio em si é indispensável. E para tal, temos a estratégia da equipe de venda. A estratégia de equipe de venda serve para definir exatamente quais são os pontos que os nossos vendedores, ou que o vendedor vai estar a atuar para que possa estar mais clara o nosso planejamento de venda. Para tal, na estratégia de equipe de venda, existem 2 vendas importantes, que são vendas internas e vendas externas. Vendas internas é nada mais, nada menos do que você, como empresário ou empreendedor, ter um estabelecimento onde os clientes terão a capacidade de poder sair das suas localidades em direção ao teu balcão ou à tua empresa.
E vendas externas são aquelas vendas onde o empresário ou o empreendedor, por si mesmo, vai ao encontro dos teus clientes para efetuar a negociação e o fechamento de vendas. E com isso temos a como podemos estruturar a nossa equipe de vendas, que faz parte da estratégia de equipe de vendas. Existem empresas grandes, aquelas grandes corporações que acabam estruturando as suas equipes de venda por região, por cliente e por produto. Ou seja, eles acabam montando pessoas, né, com capacidade de vendas para poder atuar em algumas regiões e saberem lidar exatamente com cada tipo de cliente e com cada necessidade que esses clientes têm. Por isso é importante você, como empresário, como empreendedor, saber como estruturar a tua equipe de venda. Saber como é que cada pessoa consegue lidar com cada tipo de cliente e qual é o domínio que a pessoa tem com o seu produto e também como é que a pessoa pode se deslocar numa determinada região. É bem importante que o vendedor seja aquela pessoa autônoma, aberta para conhecer e entender sobre várias localidades. Em segundo ponto, nós temos a parte do gerenciamento de vendas, que é a parte da razão do sucesso do teu negócio. Porque quem não checa e quem não planeja, não orienta, não sabe exatamente o que é que se passa, né, ao longo do seu planejamento de vendas. Por isso, gerenciar é nada mais, nada menos do que monitorar como está acontecendo a questão do teu plano de vendas. Por isso, a função do vendedor nessa segunda etapa, que é o de gerenciar, é exatamente disso, de orientar e desenvolver pessoas capazes de poderem saber fazer exatamente o que foi planejado na primeira etapa, que era o planejamento de vendas. E em terceiro lugar, que é a nossa última etapa, que comporta a parte do plano de vendas, é exatamente a parte do atendimento. Vocês sabiam que atendimento é uma das partes mais importantes quando a gente for efetuar uma venda? E para tal não ficaria de fora no plano de venda. Atender é comunicar-se e não somente falar, conforme tem acontecido em algumas empresas e algumas pessoas por aí. E falando do nosso mercado em Angola, sabemos que nós pecamos bastante nesta vertente. A gente não tem empatia, não tem simpatia e muito menos paciência para poder atender as pessoas. Por isso, é importante nós levarmos em consideração esse fator do atendimento. Afinal de contas, dizem que os clientes é que sempre têm razão. E se a gente não atender bem, a gente não vai ter mais clientes voltando ou fazendo negociações conosco. E nessa etapa, existem alguns passos importantes que eu gostaria que você, depois dessa aula, pega um material complementar e dá uma lida sobre os 7 passos importantes de um atendimento. Sendo assim, queria recapitular a nossa aula dizendo que a venda é dar solução daquilo que a tua empresa possui para a clientela. É muito importante a gente saber que o segredo de uma empresa está exatamente nas suas vendas. E uma venda de sucesso comporta recursos financeiros de sucesso. Ou seja, quanto mais você vender, mais recursos financeiros você terá na tua empresa. E não só. Depende do tipo de venda que o empresário ou a empresa e o empreendedor vai estar efetuando. Para tal, é muito legal nós, como pessoas empreendedoras, levar em consideração sobre esse processo de vendas. Saber planejar, gerenciar e o atendimento de qualidade é muito, mas muito legal e é um diferencial competitivo que você poderá estar adotando dentro do teu negócio. Essa foi a nossa primeira aula e eu espero que você faça uma boa leitura e não esqueça de fazer a leitura também do material complementar e, claro, temos o nosso estudo de casa. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.